Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química, e hoje nós vamos continuar estudando química orgânica. Nessa aula, nós vamos falar sobre as classificações de carbono, certo? E das cadeias carbônicas. Esse é um tema muito comum de se estudar no ensino médio e também para vestibulares, para o Enem e diversas provas de química, tá legal? Bom, a gente está fazendo vários conteúdos aqui no canal, e se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu espero que você volte a assistir novos conteúdos comigo, então já se inscreve no canal. E para você que já está assistindo vários vídeos e não se inscreveu, pô, fortalece o nosso trabalho, gente. Se inscreve, porque isso ajuda o nosso trabalho a crescer, e isso mostra para todo mundo que o que a gente está fazendo é importante, tá legal? E para vocês que já são inscritos, muito obrigado, vocês estão ajudando a gente a crescer cada vez mais, e isso é sensacional, galera. Se você puder nos ajudar só um pouquinho mais, compartilhe também esse vídeo com seus colegas que estão estudando, tá legal? Dito isso, vamos lá para a nossa aula, vamos começar a estudar então a química orgânica, a classificação do carbono, tá legal? Para a gente começar, eu trouxe para nos ajudar aqui um exemplo que caiu na prova do Enem lá em 2013, o nanokit, tá legal? O exemplo da nossa aula vai ser ele. E aí o que a gente sabe? A gente precisa começar a estudar as classificações do carbono. Tem o carbono primário, que é o átomo de carbono que está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Nas moléculas do nanokit, né, nós temos esses átomos aí que estão marcados em azul. E eu vou chamar a atenção para um detalhe onde muito aluno erra, né? Quando a gente fala que o carbono é primário, está ligado apenas a um outro átomo de carbono, de cara a gente já pensa, na ponta, provavelmente o carbono é primário, certo? Então, ó, esses aqui vocês provavelmente já olharam, já pensaram, aqui é um carbono primário. Mas esse carbono aqui, ele é primário? Então presta atenção. Um átomo de carbono primário, ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono, tá bom? Então presta atenção nesse detalhe. Esse átomo de carbono aqui está ligado a esse carbono aqui embaixo, a dois oxigênios e provavelmente, né, certamente tem um átomo de hidrogênio aqui que nossa representação em bastão ela oculta. Então sim, ele só está ligado a um átomo de carbono. A mesma coisa aqui nessa parte de cima da cabecinha aqui do nosso amigo nanokit. Tá legal? Então, sempre muita atenção quando você for olhar para esse tipo de classificação. Não é algo muito difícil, mas os vestibulares, as provas, adoram fazer pegadinhas desse tipo. Tá legal? Então, vamos apagar aqui as anotações para não atrapalhar a nossa vida. Tá legal? A próxima é que a gente tem que ver são os carbonos secundários. O átomo de carbono secundário é aquele que está ligado a apenas dois outros átomos de carbono. Tá legal? Então já marcamos aqui no nosso nanokit os átomos de carbono secundários. Vamos chamar atenção para um detalhe. Não importa se esse átomo tem ligação tripla, se tem ligação dupla, tá bom? O que importa é o número de átomos de carbono com os quais aquele carbono está ligado, tá certo? Perfeito? Então sempre prestar atenção nesse detalhe. Aqui não é sobre o número de ligações, é sobre com quantos átomos de carbono aquele átomo está ligado. Perfeito. E o carbono terciário do nanokit, onde é que a gente vai achar? Carbono terciário é o átomo de carbono que está ligado a outros três átomos de carbono. Então a gente vai achar aqui, ó, justamente nessas juntinhas aqui da molécula, tá certo? Onde você vê, né, saindo do anel justamente uma outra coisinha aqui, como se fosse um rabichinho no anel, certo? Então aqui em cima, né, tá tudo marcadinho aí já para você. E por último, o que a gente vai ver? O carbono, que ele é o quaternário, é o átomo de carbono que está ligado a outros quatro átomos de carbono. E onde é que tem no nanokid? No nanokid ele só tem nas mãozinhas, né? Onde nós temos ali a formação das quatro ligações. Estranho que o nosso nanokid ele só tem três dedos, né? Ele é meio ETzão. Beleza? Então, perfeito. São aqui as principais classificações do carbono que nós temos nas moléculas orgânicas. Além disso, nós temos classificações como a hibridação, mas isso nós já falamos em outro vídeo, na parte de ligações químicas. Inclusive, se você der uma olhada, na descrição desse vídeo vai ter vários links com outras aulas de química orgânica para você seguir e continuar estudando com a gente. Tá legal? Agora vamos lá. Cadeias carbônicas, né? A gente vai começar a ver a classificação delas. Na classificação de cadeia carbônica, a gente analisa as moléculas orgânicas buscando características em comum entre os compostos, né, de forma a ter uma classificação sistemática. Nós temos aquilo que nós chamamos de cadeia normal e aquilo que nós chamamos de cadeia ramificada. Na cadeia normal, todos os carbonos eles apresentam enfileirados ao longo da molécula, né, formando uma cadeia normal, sem ramificações.
ok? Sem ramificações. Agora, na cadeia ramificada, nós temos todos os carbonos não seguindo essa lógica, né? Nós passamos a ter aquilo que é um carbono ou mais de um saindo, né, da nossa cadeia principal. Se a gente olhar esse composto que está aí marcado como ramificado, a cadeia principal é o que nós chamamos de um maior segmento de carbonos sem interrupção. Então está aqui a nossa cadeia principal. Então, fora da cadeia principal, é como se tivesse o raminho aqui de uma árvore. Tá legal? Outra dica muito importante para você achar a cadeia ramificada é que na cadeia ramificada a gente sempre vai encontrar um carbono terciário. Tá legal? Então, show de bola. Bom, a gente também tem, né, possibilidades de ter uma cadeia normal circular, né, formando uma outra classificação que a gente já vai ver, e também ramificada também mesmo por opções circulares. Tá legal? Então, beleza. Existe aqui uma cadeia principal, né? E uma ou mais ramificações mesmo quando tem um ciclo, mesmo quando tem um anel aqui no nosso composto, tá certo? Então tá aqui a nossa cadeia principal e aqui tá a nossa ramificação. Beleza? Então, seguindo adiante, então a gente tem aqui outras classificações. A gente diz que essa cadeia aqui, além de ela ser normal, ela é aberta. Quer dizer que não existe o fechamento da cadeia em torno de si própria. Enquanto que essa aqui, os carbonos, eles vão formar uma espécie de um ciclozinho. Tá legal? Então essa formação cíclica dos carbonos é o que nós chamamos de uma cadeia fechada. Além da cadeia aberta e da cadeia fechada, nós temos ainda a cadeia mista, que ela tem um segmento fechado, mas tem também uma partezinha aberta. Tá bom? Na cadeia aberta, os átomos não vão formar figuras geométricas fechadas, não vão formar triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, nada que seja fechado, tá bom? Na cadeia fechada, aí vão formar figuras geométricas, triângulos, quadrados, quadriláteros, pentágonos e aí por diante. Na cadeia mista, né, há a formação de anéis, né, regiões fechadas, mas há também átomos de carbono fora desse encadeamento, fora desse anel. Tomar cuidado que na cadeia mista a gente tem a interseção das duas outras classificações, tá certo? Beleza. Além disso, nós temos aquilo que nós chamamos de cadeia saturada, que só tem ligações simples, e as cadeias insaturadas. São cadeias que também apresentam ligações duplas entre carbonos. Tá legal? Perfeito? Legal. Presta atenção num detalhe. A cadeia, tá certo? A cadeia, ela é insaturada, uma vez que haja ligação dupla ou tripla entre carbonos. Se eu tiver aqui uma molécula assim, carbono, dupla com oxigênio, Hzinho, vamos botar aqui CH3, né? Nessa moléculazinha. Essa moléculazinha aqui, ela é saturada ou insaturada? Essa molécula não apresenta ligação duplas entre o carbono. Então, essa molécula aqui, ela é saturada. Tá legal? Beleza. Agora preste atenção na pergunta, tá bom? A cadeia, ela é saturada. Mas o carbono, nessa molécula, existe carbono saturado ou insaturado? Existe um carbono insaturado? Carbono insaturado é todo e qualquer carbono que faça ligação dupla ou ligação tripla, tá bom? Presta atenção. Cadeia saturada, você tem que ter ligações entre carbonos, tá legal? Carbono saturado ou carbono insaturado, ele tem que fazer ligação dupla ou ligação tripla. Então, essa cadeia ela é saturada, mas ela possui um carbono, tá legal? Insaturado. Ah, Marcelo, mas isso é cobrado? Bom, não é uma coisa super cobrada nas provas e nos vestibulares. Mas... Calma aí, deixa eu mudar aqui essa letra que tá muito feia, né? Mas vocês já entenderam o que eu vou escrever, né? Esse aqui é um insaturado. A questão toda é que, gente, aqui esses tipos de pegadinha, tá legal? Eita, isso é um U. Esse tipo de pegadinha é o que faz a gente acertar ou errar a questão que vai aprovar a gente na prova do colégio, na prova do vestibular, tá bom? Então não pode vacilar.
Então, aqui a gente possui um carbono insaturado. Legal? Carbono insaturado, basta ter ligação dupla, tá bom? Então, carbono com ligação dupla. Ou carbono com ligação tripla. Basta isso. Tá legal? Cadeia saturada. Cadeia saturada, você tem que ter carbono fazendo ligação dupla com carbono. Ou carbono fazendo ligação tripla com outro carbono. Tá legal? Então, cuidado com essas classificações. Tem a classificação da cadeia, tem a classificação do carbono, tá bom? Raramente a gente vê questões falando de classificação do carbono ser saturado ou insaturado. Graças a Deus, tá legal? Ok? Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui das anotações e ver aqui o que o nosso quadrinho está mostrando. Tá? Na cadeia saturada, a gente vai ter apenas ligações simples entre átomos de carbono, tá legal? Na cadeia insaturada, nós vamos apresentar, vai haver presença, né, de ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono, ligações pi entre carbono. Então, preste atenção. Classificação de cadeia está falando sobre ligações entre átomos de carbono, tá legal? Você pode ter classificação do carbono, sendo saturado ou insaturado. Cadeia homogênea é uma cadeia só com átomos de carbono em série, tá legal? Série de carbonos sem átomos diferentes entre dois átomos de carbono consecutivos. Cadeia heterogênea, entre dois átomos de carbono consecutivos, nós temos um outro átomo que não carbono. Então, tá aqui. A gente chama esse oxigênio aqui de um heteroátomo, tá legal? Apresenta um heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono no meio de dois carbonos. Tá legal? Agora, atenção. A gente tem um exemplozinho aqui de um oxigênio onde ele não é um heteroátomo, tá legal? Porque qual que é a nossa cadeia carbônica? A nossa cadeia carbônica é isso aqui. Tá legal? Então, a gente vê que o oxigênio ele não está entre átomos de carbono, tá certo? Cuidado com esse detalhe. Perfeito? E cuidado, né? Aqui também, olha, nós temos outros heteroátomos que não sejam oxigênio. Então aqui, ó, nessa molécula aqui, esse nitrogênio está desempenhando o papel de um heteroátomo. Tá legal? Então cuidado com esses detalhes. Beleza? Agora, voltando aqui, vamos classificar o nanokid, a cadeia orgânica. Ela é uma cadeia normal ou ramificada? Ela é uma cadeia ramificada, certo? Não existe uma cadeia principal, vamos dizer que essa aqui seja a nossa cadeia principal, e além delas existem vários outros segmentos. É uma cadeia aberta, ou uma cadeia fechada, ou uma cadeia mista? É uma cadeia mista, né? A gente tem segmentos fechados e outras partes não. Cadeia saturada ou insaturada? Insaturada. Nós temos ligações triplas e ligações duplas entre átomos de carbono. É uma cadeia homogênea ou heterogênea? É uma cadeia heterogênea, né? Se nós observarmos, a gente tem aqui o oxigênio entre átomos de carbono, entre esses átomozinhos aqui, certo? Então, heterogêneo. Beleza? Bom, pessoal, acabou aparecendo aqui uma última telinha, mas nossa aula acabou. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, né, de recomendar o nosso conteúdo para outros colegas. Compartilhe com o seu professor, de repente, para ele conhecer o nosso conteúdo, para ajudar também outros alunos que ele possa saber que estejam precisando de material para estudo. E seria sempre um prazer contar com sua presença aqui mais vezes. Então, se inscreve aqui no canal e volta para estudar mais com a gente, tá legal? Então, nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!